A jornalista da RTP Açores, Marta Silva, de 53 anos, preside a Direção Regional dos Açores do Sindicato de Jornalistas nos últimos 3 anos. No dia 23 foram eleitos os novos órgãos sociais do Sindicato de Jornalistas, sucedendo a Marta Silva no cargo de presidente, o jornalista do jornal Açoriano Oriental, Nuno Martins Neves. Marta Silva é entrevistada da Rádio Açores TSF e do jornal Açoriano Oriental deste domingo. Bom dia, Marta. Por que razão é que não apresentou a sua recandidatura à Direção Regional dos Açores do Sindicato de Jornalistas? Ora, muito bom dia antes de mais, obrigado pelo convite, Artur, caro camarada, que também pertence ao sindicato, é associado de longa data e um interveniente e participante também nas Assembleias Gerais. Agradeço o convite e para responder diretamente à sua questão, dizer-lhe que primeiro ponto, acho que estes cargos devem ter uma renovação e não devem ser eternizados em termos de permanecer demasiado tempo num cargo. Acho que há necessidade de cada um dos jornalistas também passar por aqui, conhecer a experiência, além de que se trabalha muito pelos sindicatos em regime de voluntariado. E nesse regime de voluntariado dá-se muito do tempo que não há, demasiado tempo, que um jornalista ao longo do dia, e assim não pode abdicar totalmente das suas funções, do trabalho que faz nas redações, para nos espaços em part-time dedicar tempo à causa. Não entendo os cargos como um lugar que se deve permanecer demasiado tempo, deve haver gente nova a entrar nos órgãos sociais e achava que era a altura, ao fim de 3 anos depois de se ter reativado a direção que estava praticamente extinta há 7 anos, era dada a altura de trazer gente nova à direção do sindicato a nível Açores e também porque a nível pessoal, há um outro desafio que se me impõe e que tem vindo a ser adiado, que é a questão de continuar e prosseguir estudos. Neste caso, fazer o mestrado, que é uma vontade que já existe há muito tempo e nesta altura achei que ou era desta ou então ficaria adiado para sempre. Fazendo o balanço àquilo que foi o passado. Em primeiro, não havia sindicato nos Açores já há 7 anos. Como é que foi reunir na altura os poucos sindicalizados que ainda existem, ainda é um fenómeno que acontece, mas como é que foi para já primeiro arranjar a vontade e mover toda aquela gente para voltarmos a ter uma delegação regional? Posso dizer, Artur, que foi a muito custo, porque para já somos poucos associados nos Açores. Neste momento somos 25, ora, para um total de 121 jornalistas credenciados, embora só 90 destes têm, de facto, a comissão da carteira e trabalham efetivamente a 100% no jornalismo. Mas a verdade é que nós temos poucos associados, apenas 1/4 dos jornalistas é associado do sindicato e, neste caso, a dificuldade era encontrar uma equipa de 10 pessoas, os efetivos e suplentes, que quisessem, no fundo, dar o tal tempo de si, de voluntariado à causa, tanto em reuniões como a necessidade de ter um plano de atividades, a necessidade de distribuir tarefas, porque depois, como em todas as organizações, há que distribuir tarefas de acordo com os cargos. E, de facto, foi difícil convencer, até porque 7 anos sem uma direção é partir do zero e de facto não havia grande trabalho vindo de trás, não havia passagem de estafeta e de testemunho que nos pudesse dar aqui uma certa orientação. Foi com muita ajuda do Sindicato da Direção Nacional que conseguimos levar este barco em frente e foram 3 anos de longo trabalho e desafios. E que balanço é que faz estes 3 anos que dirigiu a Direção Regional dos Açores do Sindicato de Jornalistas? Eu considero que foi um balanço positivo para aquilo que nós tínhamos em termos de capacidade de ação em 9 ilhas, porque nós não temos associados em todas as ilhas, nem sequer em todos os órgãos de comunicação social, e eu considero que em 3 anos, apesar de tudo, foi possível fazer muita coisa, e quando digo muita coisa, ao nível da defesa e dos direitos dos trabalhadores, dos jornalistas, nós tomamos posições públicas várias vezes, através de comunicados, através de entrevistas, quer ao nível da defesa dos direitos e da legalidade de alguns trabalhadores onde havia violações das normas do Código de Trabalho, onde havia ilegalidades, como estou-me a lembrar, por exemplo, numa situação de um jornalista
não vou dizer aqui nomes, nem identificar os órgãos de comunicação social, mas ao qual não lhe era pago nem horas extraordinárias, nem os feriados, e nós intercedemos por ele no sentido de conseguirmos um acordo entre este trabalhador e a empresa e o patronato, de forma a acertarem aquilo que era a regra e o que está dentro das normas do Código de Trabalho, através dos juristas que temos a representar-nos na Direção Nacional, e esse assunto foi resolvido sem ser necessário ir pela via judicial. Foi possível, isto é um dos exemplos. Por outro lado, tomámos posição em defesa dos correspondentes da RTP, que acumulam várias funções, como tu bem conheces e bem sabes, e tomámos posição várias vezes no sentido de os defender para que fossem mais bem pagos, para que a RTP implementasse uma via da profissionalização destes colegas, que no fundo acumulam várias funções, são jornalistas, são repórteres de imagem, são editores de imagem, ou seja, e de som. Num único profissional estão condensadas 3 profissões, o que não é nada fácil. Também, por outro lado, defendemos a causa dos trabalhadores do Açoriano Oriental e da TSF, quando houve aquele período conturbado que agora está um pouco mais calmo, mais estabilizado, mas não totalmente resolvido, e nós viemos a público defender esses trabalhadores, denunciámos a situação dos salários que tiveram algum período em atraso e também do pagamento do subsídio de Natal em duodécimos, o que é uma enorme injustiça. De uma forma unilateral aplicou-se uma regra que não existia, portanto não estávamos sob qualquer limitação orçamental nem troicas, portanto não fazia nenhum sentido. Avançámos com essa denúncia à Inspeção Regional de Trabalho, que prontamente, para a nossa surpresa, prontamente nos respondeu no dia seguinte e houve uma ação inspectiva. Portanto, isso denotou que as entidades regionais estão atentas, que funcionam, foi um excelente sinal para nós, e que, de facto, o trabalho do sindicato não é em vão. Serve precisamente como árbitro daquilo que não está bem, daquilo que é normal na profissão e daquilo que é normal nas relações entre trabalhadores e patronato, e há que zelar por isso. Daí a importância destas instituições, destes órgãos, estarem presentes também nos Açores, terem uma direção própria. Por outro lado, conseguimos mobilizar, quando foi a greve geral, uma primeira greve geral que já não acontecia há 42 anos a nível nacional com esta extensão e que chegou aos Açores. Não esperávamos ter também a possibilidade de fazer uma concentração no espaço público, porque às vezes há um certo receio dos jornalistas olharem para si como notícia. Serem objeto da notícia, tem algum prurido, tem algum tabu em falar de si próprio, em falar das suas dificuldades, em falar dos seus problemas e anseios. Talvez não seja por mal, talvez por uma questão de isenção, de distanciamento e ter algum cuidado com a imparcialidade, e acho que é isso que leva a que os jornalistas muitas vezes não queiram ser notícia. Mas o ponto a que chegámos, de uma crise tão profunda no jornalismo, levou-nos a ir à rua e, de facto, conseguimos, no Jardim Antero de Cantal, a 14 de março, juntar cerca de 70 pessoas. Não só jornalistas, nunca iríamos conseguir de 9 ilhas ter ali 70 jornalistas reunidos, mas também da própria sociedade civil. Professores, alunos da universidade, investigadores que se quiseram juntar à causa. Isso para nós foi de uma extrema relevância. No fundo, foi um primeiro sinal de que a sociedade está interessada em defender o jornalismo como um pilar da democracia e como uma missão nobre. Eu acho que, apesar de tudo, há uma franja da sociedade que compreende a importância do espaço que é o jornalismo, um espaço de liberdade de expressão, de liberdade de opinião, de ter onde haver um direito de resposta, ter espaço para o contraditório, do escrutínio dos poderes, não só políticos, mas económicos. E eu acho que aquilo foi a prova provada de que, de facto, passa o pleonasmo, de que, de facto, a sociedade importa-se com aquilo que é a missão da informação, de uma informação de qualidade. Uma informação que deve ser cada vez mais forte e segura, sobretudo numa época de grandes ameaças, como é o caso da desinformação, do populismo, que avança. Destas questões que preocupam o setor.
Pode-se dizer que a realização do primeiro Congresso dos Jornalistas dos Açores, em abril de 2023, foi, digamos assim, a imagem que vai ficar destes 3 anos, desta direção. Esta foi, aliás, uma das propostas que apresentou em 2021, na altura em que se candidatou. Qual a verdadeira importância que aquele fórum teve para a profissão, para a discussão da profissão e para o futuro da profissão? Para já, o próprio lema do Congresso era repensar o jornalismo açoriano. Ora, repensar pressupõe uma reflexão e uma autocrítica, um voltar sobre si mesmo. E eu acho que os jornalistas, nessa altura, deram sinais de que, de facto, era preciso fazer essa paragem. Essa paragem para discutir a precariedade laboral, que, pelos vistos, está cada vez mais banalizada, e isto não pode acontecer, não pode continuar a acontecer. A questão salarial, de baixos salários, a fragilidade das empresas devido à quebra de receitas. Sabemos que há uma mudança muito grande no panorama da publicidade que se transferiu para plataformas digitais. Houve uma grande quebra das receitas, sobretudo nos jornais e nas rádios locais. E, de facto, houve essa preocupação de discutir também outras formas de financiamento. Pensar os apoios públicos e encontramos ali, no fundo, uma esfera, porque criámos espaços para o debate, em que havia jornalistas, diretores de jornais, professores, especialistas na área das novas tecnologias, na área do digital. Houve um entrecruzar de opiniões que foi muito válido no sentido de apontar dicas e soluções. E daqui saiu, efetivamente, algo mais. Saíram 6 moções. Vou só citar 2 importantes, que foi, porque foram 6, não as consigo ditar todas de cor, mas uma delas foi a preocupação em criar benefícios fiscais para as empresas de comunicação social. Isto é muito simples, basta seguir a orientação do mecenato, que também tem muitas benesses pelo trabalho que desempenha no espaço público, na esfera pública, quer ao nível da segurança social. É possível contornar, aliás, há países que o fazem, como a França, como a Itália, que têm apoios diretos à comunicação social e apoios indiretos, como este dos benefícios fiscais. Portanto, nada é impossível, é preciso tomar atitude, apresentar medidas. E ter vontade de querer resolver o problema. E ter vontade de querer resolver o problema, sem dúvida. É um trabalho que vamos deixar, no fundo, à direção que segue. Há aqui pistas muito importantes que saíram deste Congresso. Há 40 anos que não havia um encontro a nível regional. Foi muito difícil trazer os jornalistas todos à aula magna da Universidade dos Açores. Temos que pensar que estão distribuídos por 9 ilhas, por quase 40 órgãos de comunicação social. É muito difícil as redações libertarem os seus meios, mesmo sendo no fim de semana. Nós temos muito cuidado em escolher a data. Cirurgicamente escolhida em abril, mês da liberdade, num fim de semana, para que as redações pudessem libertar os colegas a estarem presentes neste Congresso. E a verdade é que, mesmo assim, houve uma franja que não pôde estar presente. Na área do desporto, sabemos que o desporto é ao fim de semana. Ainda assim, conseguimos, com professores da universidade, com alunos, reunir 150 participantes, congressistas, neste encontro, que foi um encontro histórico, quanto a mim. Passo a modéstia, mas quanto a mim foi histórico, porque pudemos também trazer aqui experiências de outros órgãos de comunicação social, de outras formas de trabalhar o jornalismo de investigação. Trouxemos o Michael Rezendes, que é descendente de Luso. O painel de oradores foi diversificado e bastante abrangente. Tivemos oradores nacionais e tivemos este expoente máximo do jornalismo mundial, que por acaso até tem uma costela açoriana. Exatamente. Que é o Michael Rezendes, que está ligado a um dos casos mais famosos da investigação jornalística no mundo, que é a questão da investigação dos casos de pedofilia nos Estados Unidos. Ele abriu aqui uma caixa de Pandora que depois, na sequência disso, vieram outras investigações. Foi muito interessante ver o depoimento dele, a forma como ele falou com algum distanciamento dos factos, mas também com alguma emoção, porque, apesar de tudo, nós temos que perceber que somos humanos quando somos jornalistas, e eu notei nele essa dificuldade de ele falar de todos os testemunhos que recolheu nessa investigação em concreto, claro. Foi muito interessante
interessante ver o testemunho dele. Tivemos também outros jornalistas do panorama nacional conhecidos, Pedro Coelho da SIC, do consórcio de jornalistas de investigação, que criou-se em várias situações consórcios para ser mais fácil chegar à investigação. Tivemos também professores universitários que conhecem muito bem esta nova área das novas tecnologias, os desafios do digital, de passar a informação nestas novas formas imediatas de passar a mensagem e passar a comunicação social num jornalismo mais rápido, mais breve, mais short, como se diz em inglês, e tivemos essa possibilidade de trazer o Daniel Catalão. Foi muito interessante também o misturar aqui várias gerações. E conseguiu-se um debate muito franco, sem tabus, sem preconceitos, que é o que eu mais relevo deste encontro. Além que fizemos uma homenagem ao nosso jornalista conceituado Mário Mesquita, foi homenageado na própria sessão final de encerramento, e também houve uma exposição no Arquipélago, organizada até por nosso colega o Herberto Gomes, que teve uma trabalheira enorme com esta exposição, mas que ficou muito bem conseguida e até tem sido uma exposição itinerante. Já esteve na Assembleia Legislativa Regional na Horta, dentro em breve vai estar também a nível nacional no continente, acho que é em Coimbra. Ana Mesquita, a filha, quis dar nota de que tinha interesse em levar esta exposição também ao território continental, de maneira que há aqui todo um conjunto de rescaldo e de frutos que este congresso deu. Ainda continua. Além de que tivemos uma congratulação por unanimidade, aliás, 2 votos de congratulação por unanimidade na Assembleia Legislativa Regional, reconhecendo o mérito deste congresso e o interesse que provocou não só dentro do meio do jornalismo, mas também na própria sociedade civil. E o que é que ficou por fazer nestes 3 anos? Pois, há sempre coisas por fazer e obviamente que em 3 anos não se consegue fazer tudo, e ainda bem, porque nós precisamos de gente que dê continuidade, com energia, e temos esta nova direção que se propõe a uma lista única. Pronto, mais uma vez a dificuldade de ter um número suficiente de jornalistas para poder ter mais do que uma lista, mas é preciso, no fundo, dar margem e seguimento àquilo que foi feito até agora. Há elementos da antiga direção que permanecem. E há novos que entram. No caso sangue do novo. Presidente, que é o Nuno Martins Neves. Exatamente, sangue novo. E o Nuno Martins, lá está, é também fruto daquele que foi o trabalho de angariação de novos sócios. Não se conseguiu muito, teria sido bom tivéssemos conseguido mais 10, 15, 20 sócios, mas conseguimos até agora mais 3 associados. Curiosamente estão todos na lista. Curiosamente estão todos na lista. Significa que esta missão e no fundo, esta ideia de fazer algo pelo coletivo, pelo todo e pela profissão, deixou sementes, deixou o bichinho cá. Então o que é que ficou por fazer? Daquilo que ficou por fazer, posso dizer que, apesar de termos tido uma sessão ligada à formação de jornalistas logo no início do mandato, dirigida às redações, a jornalistas de profissão, com carteira, obviamente, na linha da literacia para os médias jornalismo, ou seja, tentar aqui combater a desinformação, as fake news, mentalizar os jornalistas que têm, para além do seu trabalho de redação, de fazer um pouco mais e levar a ideia da importância daquilo que é o jornalismo e desconstruir para o exterior aquilo que fazemos. E a literacia para os médias é isso que faz. Também vai junto às escolas, põe as pessoas a pensar como é que se faz jornalismo. Até nas escolas criou oficinas de jornalismo na rádio, oficinas de jornalismo de imprensa, e no fundo é isso, é não deixar morrer esta ideia de que o jornalista tem uma responsabilidade enorme, porque é o escrutínio daquilo que são os poderes, mas é também quem domina as técnicas, quer ao nível da ética, quer ao nível da deontologia, do modo de fazer informação. É ele que sabe como fazer a leitura dos factos, é ele que sabe quais são as fontes credíveis, e obviamente que cada vez mais faz sentido ter um jornalismo forte quando há ameaças tão fortes, como acabei de dizer há pouco, como a desinformação, e é esse trabalho que a Associação de Literacia para os Média acaba por fazer. Nós queremos dar continuidade, obviamente, e espero que na sequência daquilo que será a nova direção, faz parte do plano de atividades, continuar este ritmo de formação, chegar a mais ilhas, e o São Jorge já, ainda neste mandato, deu sinais de que haverá a possibilidade de haver
parcerias com o sindicato e vir cá com frequência dar essa formação. Já há alguns contatos estabelecidos nesse sentido. Obviamente isto será um trabalho a desenvolver pela direção seguinte. É claro que há outras coisas que ficaram por fazer e que naturalmente quem vem a seguir irá defender. A questão de chamar a atenção do Estado e do próprio Governo Regional para a necessidade de financiamento dos órgãos de comunicação social, para que não aconteça, como já aconteceu no passado, começarem a extinguir-se jornais de referência, como a União, o Monchique, o Correio da Horta, o Telégrafo. Portanto, já contamos por uma mão ou mais o número de jornais que foram extintos, desapareceram, e acho que vai ser necessário muito esse trabalho de formiguinha, tentar convencer os grupos parlamentares da importância que é manter uma comunicação social forte, sólida. Isto vem em contra a questão do Promédia, que é um processo que estava a decorrer no anterior governo, com a anterior legislatura. Entretanto foi suspensa, também por via das eleições antecipadas. O Governo está a iniciar um novo processo de revisão deste programa de comunicação social. O sindicato foi e tem sido escutado neste processo. Fomos escutados numa fase inicial e de uma forma informal, para poder gerar aqui algumas ideias. Propusemos na altura que esse apoio financeiro que se quer reforçar para as empresas tivesse como condição e contrapartida as empresas terem uma série de requisitos e cumprirem com uma data de critérios, entre eles aplicar o contrato coletivo de trabalho, e este novo contrato coletivo de trabalho traz uma tabela muito mais interessante e muito mais compensatória para os jornalistas. Começa-se logo por uma base salarial de 903 euros, que é muito diferente dos 700 e tal, muito menos que o subsídio, que o salário mínimo que estava a ser aplicado, ou seja, há uma subida aqui de 200, à volta de 200 euros para o início de carreira, o que ainda não é, a meu ver, e ao ver da direção, um valor extraordinário. 903 euros no início de carreira para uma geração que já é formada, que passa por licenciaturas, que no fundo prepara-se e estuda para chegar a este ponto, não me parece que seja ainda o ideal, mas a verdade é que muitas empresas nem estão a aplicar este novo contrato coletivo de trabalho. Falta a extensão da portaria. Falta a extensão da portaria a nível Açores. Falta a extensão da portaria, mas a verdade é que qualquer empresa que queira, neste momento, já pode aplicar a tabela. Aliás, eu conheço um jornal que neste momento já aplica a nova tabela. Só uma questão de... Aqui nos Açores? Aqui nos Açores. É só uma questão da empresa querer, efetivamente, cumprir com as regras e fazer justiça àquilo que é o trabalho desempenhado pelos seus profissionais, não é? Nas redações. E esta tabela tem a vantagem de, em termos de progressão, é muito mais rápida do que a anterior. Ora, no primeiro escalão mantém-se 4 anos um jornalista e começa gradualmente a subir de escalão, que depois passa a ser de 2 em 2 anos, o que significa que é muito mais rápido o progresso da carreira do que era a tabela anterior. E é isso que não abdicamos, é de facto, sim senhor, fazer um reforço daquilo que é o apoio ao programa Promédia, que até agora tem sido à volta de 650 mil euros a dotação, e que suponho que há uma intenção de pelo menos duplicar ou triplicar esse valor. Pelo menos na última proposta do orçamento da região autónoma dos Açores, que acabou por ser chumbado, o valor andava à volta de 1,5 milhão, 1.600.000 euros. Exatamente. Parece-me que é um bom sinal. Agora, acho que é preciso ter em conta que a fatia de leão não pode ficar só para o patronato. Tem que haver alguma fiscalização, algum cuidado na atribuição destes valores. Nós não somos contra o haver apoio para os recursos humanos, porque os recursos humanos são uma das grandes despesas de um jornal ou de uma rádio, uma grande fatia para recursos humanos, e há muitos países que o fazem sem qualquer tipo de pruridos ou qualquer tipo de preconceito. A França falo diretamente, não tem qualquer problema com esse tipo, e a Itália também. O que tem que haver aqui é... Mas tem passado muito, ou alguém tem tentado passar, e alguns partidos têm feito esta cartilha, digamos assim, de
transmitir a ideia de que este Mídia Mais, que era o programa que estava a ser desenhado, iria apoiar diretamente o salário dos jornalistas da comunicação, dos grupos de comunicação social privados. E esta é uma ideia que infelizmente continua a ganhar adeptos e a crescer perigosamente. Pois, infelizmente o que eu acho que aconteceu aqui foi uma questão de terminologia, ou seja, de descritivo da própria proposta, que não está fechada, portanto não chegou a ser concluída. Sim, um esboço. E houve um aproveitamento político. Serviu de arma de arremesso entre forças partidárias e os próprios jornalistas foram utilizados como arma de arremesso nesse discurso. Ora, em vez dos partidos aproveitarem esta oportunidade para se sentarem à mesa, para equacionar soluções para o apoio à comunicação social privada, sabendo-se as dificuldades que estão a atravessar, em vez disso, quiseram foi utilizar isso como guerrilha político-partidária e pôr os jornalistas no meio do barulho. Acho que foi uma má opção. Ninguém, obviamente, está a pensar num apoio direto e nunca defendemos um apoio direto aos jornalistas pagos em termos de salário direto, como acontece com o estagiário L ou o estagiário, em que o apoio é pago diretamente à conta do estagiário, que estão em todas as empresas, até de comunicação social. Nunca ninguém levantou essa questão. É pago diretamente à conta do estagiário, do beneficiário. Neste caso, não parece que fosse essa a intenção do governo. Penso que era compensar as empresas por aquele esforço financeiro que é ter uma redação e ter recursos humanos, e quando se diz compensar não é apenas jornalistas, estão aqui a colocar tudo no mesmo... Sim, o jornal não é só feito por jornalistas. Técnicos das gráficas, fotógrafos, comerciais, administrativos. Portanto, era um leque de todos estes funcionários e trabalhadores que estão a trabalhar num órgão de comunicação social. Portanto, eu acho que houve mesmo uma intenção clara de aproveitamento e fazer disto uma guerra partidária, até num período anterior a um período eleitoral. Acho que houve, de facto, má intenção E não se percebe como é que é possível os partidos dizerem que os jornalistas são importantes e devem ser apoiados, mas depois recusam criar mecanismos que possibilitam que as empresas de comunicação social possam sobreviver em defesa da tal liberdade e da tal democracia que eles tanto advogam. Exatamente, e é nesse sentido que eu acho que, sem peneiras, criando... há formas de escrutinar e há formas de manter esse tal distanciamento entre o poder institucional, neste caso os governos, a comunicação social, criando comissões independentes que é que fazem a triagem e a atribuição dos apoios. Desde que a lei seja clara, transparente, não vejo que haja problema nenhum em financiar. Eu acho que o problema será outro, se calhar é ir encontrar orçamento disponível, não é? Para poder financiar no longo prazo a comunicação social. Mas há ideias já, no fundo, testadas noutros países, é o caso, por exemplo, da Austrália, que criou legislação para cobrar uma percentagem aos grandes monstros tecnológicos, entre aspas, às grandes empresas que detêm o Facebook, a Google, e que replicam notícias dos órgãos de comunicação social. Partilham, publicam, no fundo, aquilo que é direito de autoria de quem escreve, de quem dá a voz, de quem prepara notícias. De quem tira a fotografia. E de quem tira a fotografia, replica... Quem edita o vídeo. Exato, quem edita o vídeo, replica e não paga nada por isso. E à pala desses grandes monstros das empresas tecnológicas, conseguem reverter a seu favor publicidade que, no caso da Austrália, uma percentagem é cobrada e é entregue aos órgãos de comunicação social. Mas essa é uma discussão que parece que na Europa não vingou, mas é preciso pensar em saídas, de forma a que a comunicação social não seja um peso nem um fardo em termos económicos, nem para o Estado, nem para os governos, mas há que encontrar soluções. Não se pode deixar de uma vez por todas, ir deixando reduzir à ínfima capacidade as redações que começam a ficar cada vez mais escassas, menos trabalhadores para dar conta do trabalho do dia-a-dia, com uma sobrecarga enorme de trabalho. Aliás, o último inquérito feito às condições de vida e trabalho do ISCTE, coordenado até pela investigadora Raquel Varela, dá nota que quase 50% dos jornalistas
estão em níveis de esgotamento, estão a atingir níveis de esgotamento. Porquê? Porque têm uma sobrecarga de tal ordem de trabalho, de tarefas não é apenas o redigir o texto, não é apenas, começam a acumular funções. E dei o exemplo há pouco dos correspondentes, acumulam tarefas de outras áreas. Ora, é claro que, e além disso, trabalham mais de 40 horas, um terço trabalha mais de 40 horas por semana. Esta não é uma profissão das 9 às 5. Não é uma profissão de todo que cumpra um horário. Não escolhe hora, acontece. Aliás, temos muito recentemente o exemplo do incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo. O exemplo disso mesmo. A notícia acontece quando menos estamos à espera dela, e obviamente que o trabalho de jornalista não se limita a cumprir um horário fixo, porque para além da produção da própria notícia, do produto final, há um trabalho de bastidor que exige muito e tira muito tempo. Inesperadamente, este exemplo que, no fundo, demonstra que a qualquer momento o jornalista tem que estar disponível 24 horas por dia. Mas, além disso, mesmo num dia normal em que as notícias estão mais ou menos controladas porque seguem o ritmo da agenda institucional ou a agenda política, ainda assim, quando se chega à casa, um jornalista tem que ver o noticiário, tem que acompanhar a atualidade, se tem um dossiê para o dia seguinte, tem que preparar uma entrevista, se é um dossiê fora do seu âmbito habitual, tem que preparar essa entrevista, tem que ler, tem que investigar, leva trabalho para casa. Por isso não são apenas as 8 horas ou 7 horas de trabalho diárias, é muito mais do que isso. E lá está essa tal disponibilidade que as pessoas às vezes têm dificuldade em compreender, que é uma profissão muito exigente, e que tem que ser muito acarinhada e valorizada, porque, caso contrário, quando quisermos salvar os jornais, pode ser tarde demais. Pode chegar a um ponto que não haja recuperação possível. E é uma profissão de desgaste rápido, essencialmente naquela camada de profissionais que já com uma idade a partir dos 40, 50 anos. Começamos a ter redações já com um nível de idades, lá está, acima dos 40, grande parte, e há uma necessidade de renovação. Mas também é verdade que Mas também é preciso proteger aqueles que estão em final de carreira, digamos assim, onde essa tal disponibilidade que o jornalista tem que ter quase 24 horas por dia já não acontece. Claro que sim, e a geração com mais idade também, no fundo, é que guia os mais novos. É que tem o background, é que tem o conhecimento, é que tem um capital de saber que, no fundo, transfere e deposita nos mais novos. Isso é muito importante para que esta geração mais nova ganhe impulso e estabilidade na profissão. Agora, o que me parece é que muitos estão a desistir, e este tal estudo que falava, nos últimos 6 anos, só em Portugal 600 jornalistas abandonaram a profissão. Isto começa a ser preocupante do ponto de vista de perceber que os jornalistas não têm grande esperança nem grandes expectativas em relação a uma profissão que há uns anos atrás era tão nobre e era encantadora, havia um certo romantismo, respeitada, e havia algum romantismo acerca da profissão, de que, sim senhor, o facto de conseguirmos levar a notícia em primeira mão, a atualidade, e o que está a acontecer é que esta geração mais nova já receia porque vê salários muito baixos. Aliás, um terço dos jornalistas em Portugal ganha entre 700 e 1.000 euros. Ora, para quem acaba uma licenciatura, pode-se dizer que são mal pagos. Não considero que seja um valor justo para as exigências e responsabilidade que a profissão exige e para aquilo que também esperam de nós. Porque, assim, o público também espera de nós um trabalho com qualidade. E um jornalista mal pago não pode ter a liberdade de fazer, e o tempo e a disponibilidade mental de fazer um bom trabalho, de estar em cima do acontecimento e da investigação, de procurar mais fontes alternativas, se não tiver estabilidade financeira, se tiver que pagar as contas no dia a seguir e estiver limitado e estiver dependente, obviamente que não vai ser um jornalista a 100%, não vai estar a 100% na profissão. E é isso que é preciso começar a pensar. É, se queremos de facto um jornalismo com qualidade, temos que pagar por ele, como há outras profissões. Mas também temos um problema na nossa área que, ao contrário de outras profissões, como a profissão de médico, a de professor, a de enfermeiro, há um corporativismo que, de alguma forma, cria ali um umbrella, uma proteção, uma luta conjunta.
Eu não sei se é pelo facto de nos Açores, a nível nacional também há essa dificuldade, mas não sei se é pelo facto de nos Açores termos redações tão dispersas, poucos jornalistas. Como dizia, são 90, cerca de 90 aqueles que estão efetivamente na profissão pura e dura a fazer jornalismo. Não sei se é por esse motivo que faz com que, de facto, estejamos muito dispersos, muito individualistas, muito isolados. E essa dificuldade de nos unirmos... Eu diria pouco unidos. Exatamente. O facto de não nos conseguirmos unir leva a que também nas nossas lutas diárias acabamos por perder alguma força. E é isso que eu aconselho, é que de facto o sindicalismo possa ser uma ferramenta para nos proteger de alguma forma. Até porque nos protege estes movimentos, estas concentrações que existiram, o facto do próprio sindicato ter juristas para nos defender em situações legais, em situações de direitos laborais, tudo isso é importante. E além de que é um veículo também para nos facultar formação, quando as empresas não o fazem, as empresas não dão... Estão obrigadas a fazer. E estão obrigadas uma vez por ano, e estão a falhar com isso. E é o sindicato é que está a avançar e é que está a tentar promover e trazer... alguns profissionais fazem-no por iniciativa própria também. Exatamente. Pago do seu bolso. Ou seja, quando as empresas não estão a cumprir, o próprio sindicato acaba por fazer um pouco esse papel. E é muito importante que os colegas tenham essa noção que quanto mais formos, mais força e voz e expressão teremos junto dos poderes instituídos. Além de que temos exemplos como a Alemanha, que até é um país moderadamente capitalista, como sabemos, muito voltado para a questão económica, e a verdade é que os sindicatos têm um peso enorme. À mesa das negociações com as empresas, com os conselhos de administração, é letra de lei. O que os sindicatos definem, o que discutem com as administrações, é muito levado em conta. Aqui ainda há uma tendência de olhar para os sindicatos. Há colegas que me chegaram a dizer: eu não me sindicalizo porque isso é ter uma tendência à esquerda e eu sou um jornalista independente. Ora, é uma falácia completa. Porquê? Porque o sindicato de jornalistas não está ligado a nenhuma central sindical, não está ligado a nenhum partido. Há sindicatos que estão ligados a centrais sindicais. O caso dos sindicatos de jornalistas é dos sindicatos ligados ao audiovisual, à imprensa, às gráficas, aos técnicos, é o único sindicato que é independente. Ou seja, nem é por aí, nem é pelo facto de estarem conotados com qualquer partido. Essa não pode ser uma desculpa para não ser sindicalizado. Além de que aquilo que é o custo mensal é 1% do vencimento. Em alguns casos poderá chegar a 3 maços de tabaco ou uma coisa do género. Quer dizer, feitas as contas assim por alto, obviamente, depende do vencimento, mas a verdade é que não é assim um custo tão elevado que não justifique fazer parte de um todo, de uma classe, e fazer ouvir esta voz, porque quanto mais formos, mais fácil é negociar até com as próprias administrações. Mais força terá o sindicato para depois poder defender esses mesmos trabalhadores junto das entidades patronais. Nós estamos já quase a terminar o nosso tempo, que voou praticamente, mas eu queria fazer uma última questão de uma situação que nós, profissionais da comunicação social, temos que estar atentos no futuro, que é a questão da inteligência artificial, que pode ser uma ferramenta de trabalho muito útil, mas também uma ameaça muito grande à nossa existência enquanto trabalhadores. Não tenhas a mínima dúvida. Eu ainda há pouco, há coisa de um mês atrás, estive numa escola, precisamente na Escola Tomás de Borba, até posso revelar, numa palestra sobre comunicação social, o futuro da comunicação social açoriana, e falávamos exatamente nesta nova era da inteligência artificial. Eu acho que pode efetivamente ser uma ferramenta muito interessante do ponto de vista de notícias curtas, notícias que são basicamente quase um padrão idêntico, como por exemplo resultados de jogos de futebol, resultados enfim, de jornadas que basicamente
o texto é quase sempre o mesmo. Acredito que em algumas circunstâncias, ou para uma caixa, uma breve, rápida, na meteorologia, por exemplo, e mesmo para pesquisas, para recolhermos alguma informação que seja necessária, embora é preciso ter muito cuidado, porque eu já cheguei a fazer pesquisas na inteligência artificial, no chat GPT, e identificar... As fontes não são... Não são credíveis, as fontes não são credíveis e há erros. Atenção, e é esse que é o risco, é de estarmos a utilizar uma ferramenta que achamos que é o melhor do mundo e que temos ali uma facilidade enorme de recorrer, mesmo ao nível da escrita, mesmo ao nível do background de conhecimento sobre uma determinada matéria, mas depois sermos conduzidos a erros porque as fontes não são as adequadas ou porque, enfim, aquilo são algoritmos, no baralhar de algoritmos alguma coisa sai torta. Eu acho que é preciso ter muito cuidado. Além de que, e eu já vi vários exemplos disso, aliás, já há um programa em Espanha que é apresentado por uma jornalista que é virtual, gerada pela inteligência artificial. Ela é virtual, mas criaram-lhe um esboço, um perfil, uma vida própria, uma vida pessoal, os gostos. Redes sociais que têm seguidores astronómicos. Exatamente. E nós também corremos o risco de jornalistas serem substituídos pela inteligência artificial, quer ao nível do audiovisual, quer ao nível da rádio, quer ao nível das redações da imprensa escrita, porque se tiveres um robô rapidamente a debitar um texto, desde que lhe dês as indicações de resultados, por exemplo, no caso de um encontro de futebol, rapidamente tens ali uma notícia, mas se não houver quem faça a triagem e o reconhecimento, a filtragem do que lá está, pode haver ali erros que passem para a informação e para o público que não estão corretos, e entramos aqui numa desinformação. Em vez de fazermos informação credível, entramos na desinformação. Para finalizar, dizer que é importante criar legislação que regulamente esta nova era da inteligência artificial, que é para não entrarmos aqui num descalabro de uso e abuso de uma ferramenta que pode ser perigosa. Agradeço a Marta Silva a sua presença e a sua disponibilidade para esta entrevista conjunta à Rádio Açores TSF e ao jornal Açoriano Oriental. Bom dia. Muito obrigada. Eu agradeço o teu convite e a minha presença aqui na TSF. Muito obrigada.